é uma possível alteração no mercado internacional de combustíveis. É que a Índia, um dos maiores importadores de petróleo do mundo, ensaia uma guinada e pode passar a usar o etanol na frota de veículos do país. E só para entender o tamanho desse mercado, a Índia tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Sobre isso eu converso agora com a Rafaela Souza, que é analista de inteligência de mercado da consultoria Stonex. Rafaela, muito boa tarde, muito bem-vinda, viu? Bom ter você aqui com a gente. Agradeço aqui a oportunidade de conversar com vocês um pouquinho, então, a respeito sobre o etanol na Índia, né, e como isso pode mudar a dinâmica que a gente vê para o biocombustível atualmente. O que acontece com a Índia é que nos últimos anos ela se tornou superavitária em produção de açúcar. Então ela produz muito mais do que a capacidade de demanda doméstica. Atualmente, por exemplo, a safra deste ano está estimada em 31 milhões de toneladas, enquanto a demanda é de mais ou menos 26. Por conta disso, o país tem investido bastante em ampliação da capacidade de destilação de etanol. E já para a próxima safra, a expectativa da ISMA, que é a Associação das Usinas de Açúcar da Índia, é que cerca de 3,4 milhões de toneladas de açúcar sejam diversificadas para a produção de etanol, quando nessa safra já tivemos um recorde que foi de 2,1. Então, um crescimento bastante expressivo. Para atingir esses objetivos, a Índia tem investido cada vez mais na ampliação da capacidade de destilação e também aumentado as metas de mistura do etanol na gasolina. Atualmente, boa parte do país atua aí com 10% de mistura, mas o objetivo é que todo o país chegue em 20% entre 2023 e 2025. Claro, isso tem algumas implicações. Em primeiro lugar, a ideia é que nos próximos anos a Índia deixe de exportar açúcar. Então, ela consiga suprir a demanda doméstica e depois disso todo o açúcar excedente seja diversificado por etanol. Mas o que fica muito claro para a gente é o seguinte: para que essa meta de 20% seja alcançada, o país também vai precisar investir na ampliação da capacidade de destilação com base em outras matérias-primas que não só a cana-de-açúcar ou só o açúcar, né? E isso inclui, por exemplo, os grãos. Então, por hora, a gente está tendo, sim, uma ampliação muito grande, mas mais focado nesse mercado açucareiro, mas para os próximos anos a gente também deve ver uma ampliação com base na capacidade de produção de grãos. Tá? Então, o que a gente espera é que, por enquanto, a Índia use esse etanol doméstico para suprir a demanda, não haja necessidade de importação de etanol, mas a depender de como as políticas funcionarem, é possível sim que o país comece a demandar também etanol importado, né? Inclusive, é interessante a gente ressaltar que eles estão com planos muito grandes de tornar a frota do país flex, igual a gente tem aqui no Brasil, ou seja, que pode tanto ser abastecido com etanol hidratado quanto com gasolina. E aí não restringe o uso do etanol só como aditivo na gasolina. Muito bem, Marcelo. Agora deixa eu te perguntar. Quando a gente fala da Índia, nós estamos falando de um país que tem 15% da população mundial. É muita gente, o consumo gigantesco nesse país, né? Quase um continente inteiro. Quando eles fazem essa opção, ou quando correm o risco de fazer essa opção pelo etanol, não é? Gera um impacto também no mercado de petróleo mundial, não é isso? Que impacto pode ser esse? Como é que isso pode alterar esse cenário da commodity petróleo? Bom, sem dúvidas isso gera um impacto, né? E na verdade, o objetivo de migrar para o etanol também está dentro dos objetivos de diminuir a dependência em relação às importações do petróleo. Então, a gente tem tanto o lado, né, de tirar esse superávit de açúcar de dentro do país, que tem causado problemas financeiros para as usinas de açúcar, que não conseguem comercializar o excedente ou têm dificuldade de comercializar, mas também diminuir a dependência das importações de petróleo, que são bastante elevadas atualmente. E aí, isso também entra em linha no sentido de diminuir, né, a emissão de gases do efeito estufa do país, que é bastante expressivo e está bastante ligado ao setor de transportes. Claro, a depender do ritmo com que a Índia consiga expandir, a gente pode ver uma queda, então, na demanda por petróleo, e isso tende a fazer com que o balanço de petróleo fique um pouco mais folgado, né? A depender, claro, da demanda em outros países também. Mas é importante a gente lembrar que ainda é um mercado incipiente, o mercado de etanol, então ele não deve mudar com tanta força agora no curto prazo a dinâmica das importações indianas. Se isso for sentido,
provavelmente vai ser sentido mais para os próximos anos, então mais a longo prazo, que a gente pode ver uma queda expressiva na demanda por petróleo na Índia, tá? Mas quando a gente está falando de petróleo nos próximos anos, a gente também está falando de uma conjuntura aí que ainda continua controlada pela OPEP, né? Então, oferta possivelmente restrita. Então, é possível que o cartel continue fazendo esse controle de produção, mesmo que a Índia passe a demandar menos e, portanto, a gente veja uma demanda menor em âmbito global, considerando que a Índia é um dos principais importadores. Então, os impactos eles podem ser um pouco mais restritos. A gente tem visto, né, nos últimos tempos, os especialistas apostando no carro elétrico como o carro do futuro, e isso teria um impacto muito grande no mercado de petróleo, e esse mercado que você classificou como incipiente de etanol sequer se desenvolveria. A gente acabou de dar uma notícia aqui no Agronotícias que a União Europeia pode, inclusive, a partir de 2035, parar de fabricar e parar de comercializar carro a combustível fóssil. Que impacto isso pode ter nesses anos aí, nesse mercado de petróleo? É um mercado que está com os dias contados? Bom, eu não colocaria dessa forma, né? Sem dúvidas, tem tido cada vez mais como chama, um estímulo à eletrificação da frota, né? Isso aparece tanto na União Europeia, por exemplo, como em outros países desenvolvidos, como é o caso dos Estados Unidos. Inclusive, um dos grandes focos que é colocado pelo governo Biden na agenda ambiental é justamente a eletrificação da frota. Claro, a eletrificação da frota, ela tende a pesar de maneira significativa no que diz respeito ao consumo de combustíveis fósseis, né? Especialmente se os veículos forem 100% elétricos e não híbridos, já que o híbrido ele pode funcionar com a bateria elétrica e também com combustível, seja ele fóssil ou renovável. Mas, por outro lado, por mais então que haja essa pressão sobre os combustíveis fósseis e, consequentemente, sobre os biocombustíveis que são misturados nos fósseis, né, como, por exemplo, o etanol na gasolina, a gente tem a possibilidade de que os veículos híbridos também sejam estimulados. E quando a gente olha para o Brasil, isso é muito interessante, porque a gente poderia falar de veículos que funcionam tanto à base de etanol, quanto à base de eletrificação, então com base na bateria. E isso tende a gerar um estímulo muito grande para esses biocombustíveis. Para além disso, quando a gente fala de eletrificação, a gente precisa lembrar que também tem algumas dificuldades relacionadas a isso, como, por exemplo, o custo de aquisição das baterias, de também saber se a extração das matérias-primas que são utilizadas nessas baterias é uma extração sustentável, o próprio custo de energia para a fabricação de um veículo elétrico. Então, tem alguns pontos de atenção, né, que a gente precisa ficar no radar. Do meu ponto de vista, a eletrificação, ela não esbarra, né, ela não coloca entraves para o avanço da produção de biocombustíveis. Quando a gente fala da Índia, por exemplo, parece muito mais palpável que haja um estímulo cada vez maior para o etanol, mesmo como aditivo na gasolina, do que eletrificação em si, porque é um processo mais caro, né? E considerando também que a Índia já tem disponíveis ali as matérias-primas para a geração de etanol e já tem investido nesse setor. Então, ele deve deslanchar sim ao longo dos próximos anos na Índia, ainda que seja mais incipiente neste país. Quando a gente fala de outros países subdesenvolvidos, eu também vejo bastante potencialidade para a continuidade do uso de biocombustíveis, especialmente aqui no Brasil, que a gente tem a tecnologia do etanol hidratado. Mas se a gente olha para outros países mais avançados, né, que estão tentando eletrificar, é possível sim que tenha uma pressão grande sobre o uso de combustíveis fósseis e, consequentemente, os biocombustíveis que são utilizados como aditivos, como é o caso do etanol e do biodiesel também. Agora, Rafaela, para a gente falar do mercado presente ou de pelo menos de um futuro curtíssimo, né, a gente tem neste momento essa demanda reprimida provocada por aquela parada que teve ali no início da pandemia, poucas pessoas usando automóveis, muita gente dentro de casa. Agora essa demanda começa a ser acordada. Essa demanda por petróleo começa a aumentar. O que é que a gente pode esperar por esse mercado de petróleo aí nos próximos meses ou talvez nos próximos 2, 3 anos?
Perfeito. Bom, o que a gente tem observado agora é uma certa indefinição em relação a como vai ficar a produção de petróleo nos próximos meses, né? Um impasse da OPEP, né, com outros países ali ligados ao bloco, em relação a como vai ficar a oferta de petróleo. Mas, de forma muito clara, as expectativas são de que o consumo ele retorne, né, para patamares talvez não pré-pandêmicos, mas certamente patamares bem acima em relação ao observado no ano passado, quando a gente teve a pandemia. E, portanto, a gente tem visto o petróleo operando em patamares mais sustentados, né? E a expectativa é de que os preços se mantenham assim, especialmente se os cortes produtivos que foram colocados pela OPEP nos últimos meses, eles se mantiverem. Tá? Então, essa é a expectativa agora para curtíssimo prazo e ela também tende a se manter quando a gente pensa num período de 2 anos, tá? Se não houver reversão aí desses cortes produtivos e aumento gradual da produção ou investimentos em novas fontes, né, novas formas de extração para que isso aconteça, mas como é um mercado bastante regulado, parece pouco provável que isso aconteça e, portanto, a gente deve ver um balanço de oferta e demanda um pouco mais pressionado, justamente porque a demanda está retomando. Um dos grandes drivers para isso, que a gente vai conseguir traçar de forma mais clara como vai ser a demanda por petróleo e derivados, e aí, como por exemplo os combustíveis, vai ser agora o verão no hemisfério norte e como ele vai responder, né? Se ele vai superar as expectativas, vai vir acima da média histórica, ou se ele ainda vai se manter mais retraído, visto que o verão, especialmente em alguns países como os Estados Unidos, é a maior época de deslocamento, então vai dar para a gente uma noção muito boa de como está a demanda por petróleo e derivados. Muito bem, essa foi a minha conversa com a Rafaela Souza, que é analista de inteligência de mercado da Stonex Consultoria. Rafaela, quero muito agradecer pela entrevista, obrigado pelas informações, seja sempre bem-vinda aqui, viu? Obrigada pela oportunidade, boa tarde, pessoal.